Olá pessoal, sétimo ano, Geometria, segundo bimestre. Pessoal, essa semana eu vou postar as resoluções das listas, tá? Vocês sabem que nós já começamos o segundo bimestre, já teve a primeira postagem, eu vou fazer a correção exatamente dessa postagem. Vocês precisam me apresentar essas atividades, mesmo eu já tendo feito as correções, porque é através dessas apresentações, dessas atividades feitas por vocês, é que eu vou contar as notas e também como presença. Então vamos lá nas resoluções dessa primeira lista. Pessoal, então vamos começar aqui. Foram 7 questões que eu deixei da lista anterior, vamos analisar uma por uma. Quais das figuras abaixo têm simetria por eixo? Pessoal, na aula, durante as nossas aulas, eu falei para vocês que existe simetria, vocês podem analisar. Eles têm a simetria vertical, tem a simetria horizontal, você pode assim, colocar a simetria diagonal, não importa. O que você tem que fazer? Ao você traçar a simetria na figura, você tem que olhar as duas partes. Aí você vejam se você encaixando uma na outra, se permanece o mesmo tamanho, os vértices na mesma posição. Se isso permanecer, significa que essa figura é uma figura simétrica. Veja bem aqui, ó, na letra A. Vamos dizer que eu corte essa figura verticalmente aqui, ó. Cortei ela aqui, ó. Certo? Eu vou cortar aqui, ó. Pessoal, vejam bem. Se eu pegar, eu vou separar em 2 pedaços essa figura. Então, você tem esse pedaço aqui e você tem esse outro. Ao eu encaixar uma na outra, vocês concordam comigo que não é possível de fazer esse encaixe? Então, essa figura significa que ela não é simétrica, ok? Mesma coisa se eu cortasse horizontal. Ó. Eu poderia ter cortado aqui também horizontal. Se eu cortar essa figura horizontal, ao encaixar uma na outra, não ia encaixar. Por isso, ela não é simétrica. Olha agora o quadrado aqui, ó. Eu vou cortar bem aqui, ó. Cortei aqui, ó, no meio da figura. Aí eu vou pegar esse pedaço aqui, ó, e encaixar ele no de cima. Vejam vocês que vai encaixar direitinho. Então, significa que essa figura, ela é simétrica. Então, vou marcar porque essa é simétrica. Pessoal, seja vertical, seja horizontal, seja na diagonal, cortei a figura e encaixei um pedaço no outro, ela é simétrica, tá? Por exemplo, essa figura aqui eu posso cortar ela verticalmente, pessoal. Ó, se eu cortar ela vertical aqui, eu vou separar em 2 pedaços. Separando esses 2 pedaços, eu vou encaixar um no outro. Vai cobrir todos os vértices e todos os lados. Então, sim, essa figura ela é simétrica. Olha o outro aqui, o triângulo. Ó. O triângulo, se eu cortar ele verticalmente, bem aqui, ó, vou cortar ele verticalmente, ó. Cortei, separei em 2 pedaços. Se eu pegar esse pedaço, dobrar, ou dobrar a figura, você vai ver que ela vai ficar perfeitamente encaixada. Então, isso é uma figura simétrica, tá? Então, o que eu quero que vocês gravem dessa questão? Figura simétrica é quando você traça um eixo de simetria, seja horizontal, vertical, diagonal, não importa. Se você cortou, viu as duas partes, se você voltar elas se encaixarem entre si, ela é uma figura simétrica. Beleza? Então, a única que não é simétrica aqui é a letra A. Essa daqui é simétrica e essa também é simétrica. Aí, o que é simetria? Vocês lembram da aula passada? Lembra nada, né? Vamos lá. Vamos ver o que eu disse para vocês, o que é simetria. Simetria, pessoal, é a relação de paridade e semelhança. Simetria é a relação de paridade e semelhança. O que é paridade? Paridade são 2 elementos. E eu pego, é o que eu fiz aqui na figura. Eu pego a figura, vou separar ela em 2 pedaços. E analisando esses 2 pedaços, você pode ver que um é semelhante ao outro. Então, isso é uma figura simétrica, tá? Então, simetria vocês já viram. Próxima pergunta, pessoal. Quais são os 2 tipos de simetria? Lembra disso? Eu sempre volto no teoria, porque vocês têm as videoaulas lá, por isso que eu falei para vocês, dá uma olhada nas vídeos. Quais são os 2 tipos de simetria? Um é axial e o outro rotacional. Quer ver? Está lá na matéria, pessoal. Olha aqui, ó. Simetria axial e o outro está bem aqui, ó. Também está lá na vídeo, ó. Simetria rotacional, ok? Próxima, pessoal. Próxima questão. O que é a simetria axial? O que é a simetria axial? Vamos lá na matéria. Se dá através de eixos de muitas figuras geométricas. Então, isso é o que eu acabei de fazer. O que eu acabei de fazer é uma figura axial. Eu peguei uma figura, se dá através de eixo. Por quê? Porque você vai ter que cortar ela, que seja horizontal, na vertical, na diagonal, não importa. Cortou e compara. Viu os 2 pedaços, volta eles. Se encaixar um no outro, é uma figura simétrica axial.
Próxima pergunta, pessoal. O que é uma figura rotacional? Rotacional, lembra? Fizemos também vários exemplos de figura rotacional. Vamos aqui. O que é simetria rotacional? É encontrada em figuras geométricas do tipo polígono regulares. Então, o que é uma figura rotacional? Inclusive, lá nas nossas aulas, né, eu dei o exemplo do hexágono regular, né? Hexágono porque tem 6 lados, regular porque todos os lados são iguais. Então, a figura rotacional ela é encontrada em figuras geométricas, como o hexágono, é um exemplo, do tipo polígono regular. Outro exemplo, triângulo equilátero. Outro exemplo, quadrado. Beleza? Losango. Tudo isso são rotacional. Beleza? Vamos lá para a próxima. Eu estou virando sempre a folha, mas com certeza vocês já viram. Nós vamos lá. Para traçar os eixos de simetria na figura, será necessário que todos passam pelo mesmo? Para traçar os eixos de simetria na figura, será necessário que todos passam pelo mesmo? O que significa aqui, pessoal? Volta na matéria. Então, estou mostrando para vocês. Então, aqui nós temos os eixos. Ó, tem passando pelos... Pode ser pelo centro, cortando ao meio, pelos eixos. Ok? A simetria são os eixos. Beleza, pessoal? Então, a pergunta dele lá é claramente isso. Ó, para traçar os eixos de simetria, a figura será necessário que todos passem pelo mesmos vértices ou centro da figura, tá? Simetria rotacional depende do polígono. Qual o polígono que eu acabei de falar? Polígono regular, viu, pessoal? Sempre é o polígono regular. Rotacional, polígono regular. Tudo bem? Pessoal, bom, essas foram as correções dessas primeiras atividades. Se vocês tiverem alguma dúvida, 7º ano, posta lá onde foi a sua dúvida, o que você não entendeu, que eu volto reexplicando passo a passo. Mas sempre, todas as respostas disso aqui estão no vídeo, ok? Um abraço a todos, bons estudos.